Uhum. As leis de Newton são 3. Que aí tem algumas coisas até que dá pra gente fazer de acordo com a nossa intuição, né? Por Uhum. exemplo, se você estiver dormindo, a vontade é continuar dormindo, né? Não É. tem aquela obrigação de acordar. Uhum. A pessoa está com fome, ela quer comer. Se ela pudesse, ela ficava comendo sem parar. Mas às vezes ela para porque ela ficou cheia ou porque é consciência. Então, a primeira lei de Newton é a lei da inércia. Ela fala que um corpo vai tender a ficar fazendo o que ela já está fazendo, a não ser que algo de fora interfira. Então, por exemplo, é como se eu pegasse um carro e eu começasse a dirigir a 80 quilômetros por hora. Se eu não tiver que frear, se a gasolina não acabar, se nada interferir, teoricamente, de acordo com essa lei, eu ficaria dirigindo para sempre a 80 quilômetros por hora. Então, isso é a ideia da lei da inércia. É algo que eu estou fazendo tende a se manter, a não ser que algo ou alguém interfira para aquilo acabar, né? Se eu pegasse um carro que Uhum. dirige 80 km por hora, não daria para ser para sempre, porque em algum momento eu ia ter que frear, porque teria alguém na minha frente, ou porque a estrada acabou, ou porque a gasolina acabou. Mas é a ideia, tá? Essa é a primeira lei de Newton. A segunda lei de Newton vai falar o seguinte, que é uma coisa que a gente já viu, que a força é igual a massa vezes a aceleração. Ou seja, qualquer força que eu aplico, ela é o resultado da multiplicação do produto da massa vezes a aceleração que aquilo está acontecendo. Aí a gente já viu, por exemplo, quando eu estou no elevador, tem a força-peso. Quando eu estou Uhum. descendo uma ladeira, quando eu estou subindo a ladeira, eu tenho a força de atrito contrária ao movimento. Então, essa é a segunda lei de Newton. E a terceira lei é a lei da ação e reação. As pessoas têm mania de falar ditado popular, né? Aqui se faz, aqui se faz, aqui se faz, aqui se paga. Tudo que a gente colhe, que a gente planta, a gente Uhum. colhe. Né? A gente fala assim, né? Uhum. Se você é uma pessoa boa, você retorna a bondade, enfim. E isso é uma lei da física também. É algo que a gente fala Uhum. no ditado popular, mas é uma lei da física, que é ação e reação. Tudo que eu faço, uma força que eu aplico, eu vou receber ela de volta com a mesma intensidade em direção contrária. Então, se tem Uhum. uma parede na minha direita, eu dou um soco nessa parede, eu vou receber de volta a intensidade do soco que eu botei na parede para mim, para cima de mim, porque eu botei para a parede e a parede me devolve. Uhum. Então, essa que é a lei da ação e reação. Então, se você tivesse que explicar a lei da inércia, o que você entendeu da lei da inércia? O que é a lei da inércia? Aquilo que eu falei do carro, por exemplo, você pegar um carro e ficar sempre dirigindo. Se você não tiver nada que atrapalhe, você ficaria para sempre. Então, o corpo tende a... Eu vou ficar sempre na mesma velocidade. Isso. Se você tá... Se eu, Uhum. se eu tiver alguma coisa que me atrapalha, né? Isso. Esteja me atrapalhando, eu vou diminuir a minha velocidade. É mais ou menos isso? É. Por exemplo, você está sentada, vendo televisão. Hum. Aí você está vendo um programa que você adora. Programa que você mais gosta na sua vida. Se a luz não acabasse, se você não tivesse que levantar para ir ao banheiro, se você não tivesse que levantar porque tá com fome, se você não tivesse que deitar porque tá com sono, você ficaria ali para sempre, entre aspas, sentado assistindo aquela televisão. Porque Uhum. é o seu programa favorito. Essa é a lei da inércia. A gente tende a ficar fazendo aquilo que a gente já está fazendo. Uhum. E a segunda lei de Newton, basicamente, é essa fórmula aqui. Força igual a massa vezes aceleração. Que é qualquer força que existe é a massa vezes a aceleração. E a terceira é da lei Uhum. da ação e reação. Essa eu acho que é a mais conhecida, né? Me dá um exemplo de lei de Uhum. ação e reação no dia a dia.
Uma coisa que você No pode... dia a dia? É, uma coisa, assim, pode ser ditado popular que a gente usa ação e reação. Tudo que você planta, você colhe. Isso. Se você plantar flores, ou se você plantar, como é que é? Se você plantar flores. Ai, esqueci Não o tem como colher ditado. lírios, não tem como colher outra coisa. É. Não. Por exemplo. Aham. Tem outro ditado também. Qual? Aqui se faz, aqui se paga. Isso mesmo. Certo? Certo. Eu vi o outro. É isso mesmo. Tá? Tudo que vai e volta. É, tudo que vai e volta. Também. É exatamente isso que acontece na física, só que com número, né? Se eu bato, por Aham. exemplo, se eu bato na porta da minha vizinha com uma força de, sei lá, 20 newtons, a porta me devolve essa força. Se eu bater com muita força, minha mão dói. Por quê? Porque eu estou recebendo de volta aquela força que eu coloquei na porta para bater. Uhum. Tá? Então, essas são as Uhum. 3 leis de Newton. É uma parte mais teórica. E a gente vai ver também um pouquinho de máquina simples hoje. Aí eu trouxe alguns exercícios para a gente ver de exemplo. Ó. Essa primeira questão aqui, ó. Examine a figura abaixo. Aí tem um bloquinho B parado numa mesa e aí o bloquinho A caindo ou parado. A gente vai ver o que ele vai falar. Aí ele fala, a figura mostra 2 corpos ligados por um fio que passa por uma polia. Polia é esse negócio aqui redondo. Uhum. Aí ele fala, abandonado do repouso, verifica-se que o corpo A desce com uma aceleração de 2 metros por segundo. Sabendo que a massa do bloquinho B vale 6, assinale a opção que representa a massa do bloquinho A. Então eu quero saber a massa do bloquinho A. Mas ele está dizendo que o bloquinho A está descendo. Então o bloquinho A está para cá. Então a força peso do bloquinho A é maior do que a força que segura ele aqui no bloquinho B. Aí ele falou que o bloquinho B tem massa 6 quilos. Aí eu tenho que pensar nas forças que atuam aqui. No bloquinho A, eu tenho a força desse fio que puxa ele para cima. Essa força a gente chama de tração. T de tração. É uma corda que segura o bloquinho. Só que o peso do bloquinho é maior que a tração. Então eu posso dizer que a força-peso do bloquinho A menos a tração é igual à massa do bloquinho A vezes a aceleração que ele desce, que está aqui, que é 2. Então, vou botar aqui, a aceleração é igual a 2. No bloquinho B, ele está parado. Só que está parado numa mesa. Então, a força-peso se anula com a normal. O que é a força normal? É a força contrária da força-peso. A peso puxa a gente para o centro da Terra. Como a gente está em pé em cima da Terra, a força-peso é contrária. Então, a única força que vai atuar no bloquinho B aqui é a tração. Porque como o bloquinho A está descendo, ele vai puxando o bloquinho B para se aproximar da polia, que é essa bolinha aqui. Então, no bloquinho B, eu só tenho tração, que é igual a massa do bloquinho B, vezes a aceleração. Certo? Certo. No bloquinho A, eu não sei qual é o peso dele. Porque eu não sei a massa. Tração também não. Mas eu sei que a aceleração é 2. No bloquinho B, eu sei a massa dele, que é 6. E a aceleração também é 2, porque o bloquinho A e B estão juntos. Então, se eles se movem juntos, a velocidade, a aceleração tem que ser junta, tem que ser igual. Então, também é 2. Então, com isso eu descubro que a tração é 12 newtons. Aí, o que eu vou fazer? Se a tração é 12, eu posso pegar esse valor e substituir aqui no lugar da tração. Não é? Aí eu vou substituir. Peso menos tração, que é 12, é igual a 2 vezes a massa do bloquinho A.
Mas o que é a força-peso? Qual é a fórmula da força-peso? É massa vezes gravidade, que é um tipo de aceleração. E como a gente está na Terra, a aceleração, ó, é 10. Então, 10, que é a aceleração na Terra, vezes a massa do bloquinho A, é igual a 2 vezes a massa do bloquinho A, mais 12. Eu quero descobrir a massa do bloquinho A. Então, eu tenho que colocar letra de um lado, número para outro. Então, eu vou pegar o 2, que está somando, e vai passar subtraindo. Aí, eu vou fazer 10 menos 2, dá 8, né? 8 vezes a massa é igual a 12. Então, a massa é igual a 12 dividido por 8, que vai dar 1,5 quilos. Que nesse caso é a letra A. Tá bom? Tá bom. São várias fórmulas. Não tem. Deixa eu te falar, deixa eu te perguntar. Não tem uma fórmula que você não precisa fazer tanta conta? Você faz isso direto ou não? Você tem que separar tudo. Tem que separar, porque no fundo eu estou escrevendo várias coisas, mas todas elas são massa vezes aceleração. Só que cada exercício é um modelo de questão, né? A gente faz de um jeito diferente, apesar de ser a mesma fórmula. Por exemplo, a gente tem que analisar o exercício. Essa questão aqui, o bloquinho A está caindo. Então, a força-peso do bloquinho A é maior do que a corda que segura ele, que é essa letra T aqui, tração. Mas se o exercício falasse que ele está parado, aí eu já não ia escrever peso menos tração. Eu ia escrever que o peso é igual à tração. É a mesma fórmula, só que a situação muda e aí eu acabo tendo que adaptar o jeito de escrever. Tá? Mas a gente vai ver mais exercício disso. Ó. Aí, essa parte aqui é teórica. Por exemplo, quando a gente tem que carregar coisa muito pesada, às vezes a gente precisa de algo para facilitar a nossa vida. Então, por exemplo, você vai cortar um papel, a gente usa tesoura, né? Quer carregar areia, terra, enfim, a gente usa um carrinho de mão. Vai tirar pelo da sobrancelha ou vai pegar macarrão, aí você usa uma pinça. Vai tirar o prego, você usa um martelo. Para andar a gente usa o nosso pé e para pescar a gente usa uma vara. Tudo isso aqui são exemplos de coisas que a gente usa para facilitar o movimento, facilitar alguma coisa que a gente vai fazer. Então, eles são chamados de máquinas simples. Aí você vai falar, mas meu pé, eu sou um ser humano, eu sei, mas ele funciona como um ponto de apoio para a gente andar. Então, ele também é considerado, o funcionamento é considerado máquina simples. Então, o que é máquina simples? É um objeto ou algo que funciona como uma ferramenta. E aí você tem aonde você aplica a força, esse F aqui é F de força. Você tem o ponto de apoio e você tem o ponto onde acontece a ação em si. Então, por exemplo, você vai cortar uma folha. Se a tesoura for muito pequena, né, aquelas tesouras de escola, e você quer cortar muita folha ao mesmo tempo, você vai ter que aplicar uma força aqui muito grande. Às vezes até machuca a mão. Se a tesoura for maior, se a distância do seu dedo para cortar a folha for maior da distância lá de onde está a tesoura, a força que você vai aplicar é menor. E aí esse tipo de apoio é chamado interfixa. Tá? Outro exemplo é quando você quer tirar o prego. Você pregou o prego na madeira errado, quer tirar. Aí você usa o martelo, aquela parte de trás do martelo sem ser onde martela. Aí eu faço a força aqui em cima, o apoio é a base do martelo e aí eu retiro. Se você tentar tirar um prego com a mão, sem ser com o martelo, até machuca a mão, né? Além de machucar o metal, você não consegue. O prego ajuda.
prego ajuda. Então, é um outro exemplo de máquina simples interfixa. Aí, o outro tipo que a gente tem é o interresistente, que é esse aqui. Repara que a interfixa, a ação é na ponta. A interresistência, a ação está no meio. Por exemplo, carrinho de mão. O peso está concentrado aqui, no caso do saco de areia, no meio do carrinho. Então, você acaba carregando menos, fazendo menos esforço que se você carregasse tudo nas costas. É a mesma coisa ao nosso pé. Né? A gente tem o ponto de apoio, a gente aplica a força aqui atrás para andar, mas a parte central está no meio. Então, esse aqui é chamado de interresistente. E a gente tem, por último, o interpotente. O que é o interpotente? É quando eu aplico eu tenho um apoio na ponta, eu aplico a força no meio e causa resistência na outra ponta. Então, quando você tem lá pegador de macarrão, ou isso aqui é uma pinça de cabelo, né? Você aperta o pegador de macarrão no meio, mas ele vai fazer a resistência para segurar o macarrão na ponta. E quando você vai pescar, a mesma coisa. Segurou a vara na ponta, na outra ponta tá o peixe, a força tá no meio, tanto que ela enverga, né? Tá bom? Tá bom. Então, são os tipos que eles chamam de máquina simples. Aí a gente vai ver um exercício que vai falar disso. É um exercício teórico, não tem conta. Existe um tipo de máquina simples que consiste normalmente em uma barra rígida, móvel, apoiada em um ponto fixo. Semelhante a máquinas, os músculos e os ossos, juntamente com as articulações, formam um conjunto que nos permitem executar atividades corriqueiras, como levantar objeto. Um exemplo são exercícios com halteres para trabalhar o bíceps. Aí ele está falando quando a gente vai malhar o braço, né? Aí ele está falando, esse tipo de máquina, que é para trabalhar o braço, né, o bíceps, ele é um tipo de alavanca, polia, rosca, engrenagem ou mola. Polia, alavanca é o que eu falei, essa coisa que a gente estava vendo aqui em cima. Polia é aquele da questão 1, aquela rosquinha presa para passar uma corda. Rosca é algo que abre e fecha. Engrenagem é quando você tem, por exemplo, a roda de uma bicicleta, né? E tem a correia ali. Aquilo é uma engrenagem, é um conjunto de equipamentos que rodam juntos. E a mola é aquilo que você aperta, que você tem a mola para amortecer o impacto do carro. Você tem a mola dentro do controle remoto, botar pilha. Então, qual que você acha que ajuda a fazer o movimento do braço? Alavanca, polia, rosca, engrenagem ou mola? A alavanca? A alavanca, muito bem, isso mesmo. Porque a alavanca é esse tipo, é essa ideia que a gente tem aqui em cima. Oi? A alavanca você está puxando, né? Faz um movimento. Você está fazendo assim, você está fazendo um movimento. Igual esses daqui, tá? Aí, essa aqui também é uma outra questão teórica, ó. Leia o texto a seguir. É uma máquina simples constituída de pontos de apoio, força resistente e força potente com a função de executar tarefas que seriam árduas, ou seja, difíceis, né? Sem o seu uso. Ela facilita a realização de uma atividade por aumentar a força de aplicação sobre um corpo quando sustentado em um ponto fixo. Então, ela ajuda a movimentar um corpo que está preso num ponto fixo e diminuir o peso que a gente tem que pegar. Aí ele pergunta qual é a alternativa que mostra essa situação, que fica mais fácil de carregar com a ferramenta do que sem ela. A primeira me mostra uma alavanca, a segunda me mostra roldanas, que eu posso dizer polia também. A terceira está me mostrando parafuso, rosca, né? A quarta me mostra uma ladeira, né? Uma rampa. E aí, lembrando que ele está falando que ele quer facilitar o carregamento de um peso. Qual desses daqui que você acha que ia ajudar? Não é alavanca. Não é alavanca, não? A alavanca, letra
A, né? Certo? Letra B? É a alavanca. A alavanca é a letra A. A letra B é a roldana. Não, eu pensei que fosse a letra B. Ah, tá. Não? Essa A B letra aqui, B? ela é uma roldana. A O que letra acontece? Ela até divide o peso. Só que a roldana, ela não é, ela balança. Ah, tá. Ela não fica, ela não tem Uhum. um apoio fixo, né? Uhum. Rígido. Ele é um apoio que balança. Então não é o caso. Ele quer um apoio rígido que ajude a movimentar, Uhum. Uhum. tá? Tá bom. Bem. Aí tem assim, ó. Para chegar à Lua, o Saturno 4 usava uma grande quantidade de propelente, que é combustível mais oxidante. Aí ele fala, complete a tabela abaixo. Qual a massa total de propelente embarcada no Saturno 5? Aí ele tem... Saturno 5 é como se fosse uma viagem espacial, né? Uhum. E depois, qual é o tempo de funcionamento dos motores nos 3 estágios do Saturno 5? Então aqui, ele está falando que no primeiro estágio ele usa 2.150.000 quilos de propelente, no segundo ele gastou 450.000, no terceiro ele gastou 100.000. Então, para eu achar o total é só eu somar, né? Uhum. Eu vou somar esses 3 aqui. Então, 0 mais 0 mais 0, 0. 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 5 mais 5 mais 0. 10 vale 1. 4 mais 1 mais 1 mais 1, 7. 2 mais nada, 2. Então, 2.700.000. E o tempo de funcionamento? Vamos somar tudo. 0 mais 0 mais 0, quanto é? 0. Isso. 6 mais 0. 0. 12 vai 1. 1 mais 3 mais 1 mais 5. 8, 9. 9, 10. Isso. Então ele vai gastar 2.700.000 quilos e o tempo vai ser de 1.020 segundos. Uhum. Aí ele pergunta, considere que a massa total do Saturno 5 no momento do lançamento era de 3 milhões de quilos. Qual é a porcentagem de massa do propelente do Saturno em relação à massa total? Então, quando ele fala relação, divisão da massa do propelente, que é 2.700.000, pela massa do lançamento, 3 milhões. Aí, ó, dá para simplificar aqui, né? Cortar os zeros. E esses dois. Aí acaba que eu fico com 27 dividido por 30. 27 dividido por 30 dá para simplificar por 3. Dá 9 sobre 10. Que é a mesma coisa que 0,9. Ou 90%. Tudo bem? Tudo bem. Tá. Aí aqui tem assim. Um balão de borracha preto foi preenchido com ar e exposto ao sol. Após certo tempo, ele tende a se mover para cima, se não estiver preso a algo. Uma possível explicação física para tal acontecimento seria qual? Então, eu tenho um balão de borracha. Depois de um tempo, ele tende a subir. Ele tem um gás que puxa ele, né?
Aí por que isso acontece? É isso que ele está perguntando. Aí vem, o aquecimento do ar dentro do balão causa propulsão no seu interior devido à convecção do ar. O aumento da temperatura dentro do balão diminui a densidade do ar, fazendo que o impulso... Tá. O balão tá aqui. Tem uma força que puxa ele para baixo, que é a força peso. A força que puxa ele contrária é o empuxo. A gente chama de empuxo. Por exemplo, se você pegar um coco verde e jogar dentro de uma piscina, se ele não tiver furado, ele não vai afundar, ele vai boiar. E aí esse fenômeno dele não afundar, dele boiar, é chamado de empuxo, que é a força contrária ao peso que faz com que as coisas boiem na água. Que é como se tivesse um ar preso ali. Porque o coco tem, né? Assim como o balão. Então você tem um empuxo contrário. Então, aquecimento do ar dentro do balão causa uma propulsão em seu interior devido à convecção do ar. Não. O aumento da temperatura dentro do balão diminui a densidade do ar, fazendo que o impulso tende a ficar maior que o peso. Sim, é a B. Tá? Aí a gente vai ver aqui, ó. Um bloco de massa 5 desliza pelo plano inclinado mostrado na figura abaixo, com velocidade constante de 2 metros por segundo. Velocidade constante. Lembra o que acontece quando a velocidade é constante? Quer dizer que a velocidade não muda. Se a velocidade não muda, quer dizer que a aceleração é quanto? A aceleração vai ser 0. Por que a aceleração é 0? Porque a aceleração acontece quando a velocidade muda, ou para mais ou para menos. Se ela se mantém a mesma, a aceleração é 0. E se a aceleração é 0, a força resultante também é 0. Ele está descendo. Esse bloquinho aqui tem uma massa. Força é igual a massa vezes a aceleração. Eu não sei quanto é a massa do bloquinho, mas se ele está descendo em velocidade constante, eu sei que a velocidade não muda, logo a aceleração é 0. Então, no lugar da letra A, eu posso botar 0. E 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, a massa dele vezes 0 dá 0. Então, quer dizer que a força resultante é 0. Aí você vai falar, mas como é que ele está descendo se a força é 0? Quer dizer que ele está descendo, entre aspas, naturalmente, só com peso. Não tem nada que está ajudando ele a descer mais rápido. Dá para entender essa ideia? Ele tem velocidade, mas como ela não muda, não tem nada, nem ninguém que atrapalha ou acelera a situação. Então, por isso que a força é 0. Tá bom? Tá bom. Olha só, isso aqui é teórico. Tem uma sala com chão liso encerado, sem auxiliar de serviços gerais. Um auxiliar de serviços gerais deu um empurrão em uma lixeira e observou que ela se moveu sozinha por um tempo até parar. Aí a pergunta é, por que a lixeira parou de se mover? A inércia fez a lixeira parar, a força de resistência parou a lixeira, o estado natural da lixeira ficar em repouso ou a força do auxiliar transmitida para a lixeira acabou. Então, o que acontece? Ele tinha uma lixeira lá parada. Aí veio a pessoa e empurrou essa lixeira. Quando eu empurro alguma coisa, nisso que ele empurrou, ela se moveu um certo ponto para frente. Vamos supor, ela se moveu até aqui. Ela andou esse pedaço aqui. Só que depois ela parou. Por que ela para? Quando a gente anda
no chão, a gente não desliza para sempre, né? O que faz a gente não deslizar para sempre é uma coisa chamada força de atrito. Uhum. Quando eu piso no chão, eu dou um passo, meu pé é jogado para trás, eu jogo o outro para frente, é jogado para trás, eu jogo o outro para frente, assim vai. Então isso se chama força de atrito. Essa força de atrito é a resistência do chão. Se a gente tivesse como dar um zoom na terra, no solo da terra, até no solo da nossa casa, de qualquer lugar, a gente ia ver que não é lisinho. Tem microscópico, né? Não dá para enxergar olho nu, mas tem diferenças no solo. Então isso faz com que não seja totalmente liso. E aí é o que causa a força de atrito. Por exemplo, você tá num carro, você começa a subir uma ladeira muito íngreme, você tem que colocar uma força maior para que o carro não desça a ladeira. Né? E aí essa força tem que ser maior do que a força de atrito que faz o carro descer. Então aqui a força da resistência parou a lixeira. É como se o chão, imagina num chão áspero. Você joga um negócio para rodar no chão áspero, chega uma hora que aquilo que é áspero é maior do que o que estava fazendo aquela bolinha se mover. Aí ela vai e para. Tá bom? Por exemplo, imagina você lembra do Michael Jackson, que ele andava para trás, dançava assim andando para trás como um homem? Então, eu brinco que se não existisse força de atrito, o Michael Jackson ia sair para fazer o moonwalk, ele ia dar um passo, ele ia sair assim, ó, com um passo, ia ficar assim, para sempre andando para trás, sem parar, porque não teria nenhuma força contrária ao movimento dele. Mas não é o que acontece, o chão tem aspereza, né? Então, o movimento é limitado, ele para, é a força de atrito, tá? Tá. O que é mais fácil? Imagina que criança tá de meia. Ela quer ficar se brincando de escorregar no chão. É mais fácil ela escorregar no chão com a meia, num chão de cimento ou num chão de taco encerado? No chão encerado, né? Isso, por quê? Porque ele tá liso. Ele tá mais liso do que o chão de cimento, ou seja, a força de atrito é menor do que o chão de cimento. Isso é força de atrito. Tá? Tá. Agora vamos ver aqui. Essa aqui é outra questão teórica, não tem como. 2 caminhões idênticos, inclusive no sistema de frenagem, ou seja, de frear, um carregado e outro descarregado, descem com a mesma velocidade num trecho de estrada retilínea, ou seja, reta. Quando ambos são obrigados a parar no mesmo intervalo de tempo. Aí ele pergunta, a razão pela qual o caminhão descarregado consegue parar com mais facilidade é devido a quê? A força ser maior, a inércia ser menor, a desaceleração ser maior ou a energia cinética ser maior? Então vamos lá, eu tenho 2 caminhões. Só que um caminhão tá com carga lá dentro, vamos supor, tá cheio de quilos de arroz, e o outro caminhão ele tá vazio, ele tá descarregado, ele não tem nada dentro. Aí os dois começam a descer uma ladeira. E aí depois de um certo tempo, os dois têm que frear. Quem consegue frear com mais facilidade é o caminhão que está vazio. Ele falou descarregado, né? O caminhão que está vazio e não o que está com arroz. Por que isso acontece? Porque o caminhão que está vazio tem uma força menor, porque a inércia do caminhão vazio é menor, porque a inércia do caminhão, da desaceleração do caminhão vazio é menor ou maior? A desaceleração é maior? Então, mas por que isso acontece? Porque a inércia é menor. O caminhão de arroz, ele está descendo, vamos supor, com 80 km por hora, sendo que a massa dele, a massa que ele está descendo é muito maior do que a do caminhão vazio. O caminhão vazio está descendo a 80 km por hora também. Quando o caminhão de arroz for frear, ele tem que frear todo aquele arroz que está ali dentro. Porque
Porque lembra que a gente falou, se nada alterar, se nada ficar no meio do caminho, um objeto tende a continuar fazendo o que ele estava fazendo, seja parado ou em movimento. Então, se o caminhão estava lotado de arroz descendo a ladeira 80 km por hora, a tendência era ele ficar descendo a ladeira direto. E o caminhão vazio também. Quando eles freiam, como o vazio tem menos massa, então a tendência dele era continuar, mas é mais fácil tirar porque a massa é menor. Tá bom? Aí, por isso que a inércia é menor. Sim. Ó. Aí vem. O cabo de guerra é uma atividade esportiva na qual duas equipes A e B puxam uma corda pelas extremidades opostas, conforme representa a figura abaixo. Aí vem. Considere que a corda é puxada pela equipe A com uma força de 780 newtons e pela equipe B com uma força de 720. Então, a equipe A puxa para a esquerda com 720, 780 e a equipe B puxa para a direita com uma força 720. Quem vai ganhar esse jogo? Quem está na esquerda ou quem está na direita? O que você acha? Quem ganha o cabo de guerra? É quem está na esquerda ou na direita? Quem está na esquerda. Muito bem, quem está na esquerda. Por quê? Porque a força... Não? Ela ganha por quê? Porque a força... é maior. A força é maior, muito bem. E aí o outro está 720. Então, o que a gente tem que fazer? Para saber a força resultante? 780 menos a força contrária, 720. Isso dá 60. Então, quem vai ganhar é para a esquerda com 60 newtons. E aí ele fala aqui, ó, a força resultante é 60 e ela aponta para a esquerda. Muito bem. Volta. Aí agora vem, ó. Um trem tem 200 toneladas. Uma tonelada é a mesma coisa que 1000 quilos. Então, se ele tem 200 toneladas, então ele tem 200.000 quilos. E ele acelera a 2 metros por segundo ao quadrado. Ele pergunta qual é a força aplicada. Qual é a fórmula da força? Força é a segunda lei de Newton, né? Força é igual a massa vezes a aceleração. A força é 200.000. E a aceleração é 2. Hã? 200.000 vezes 2 dá quanto? 200.000 vezes 2. Dividido por 2? Vezes. 400. Isso. Aí o que acontece? Aí você vai falar assim, mas não tem nenhuma opção com 400.000. Ele escreveu a resposta em notação científica. O que é notação científica? É quando eu escrevo um número muito grande de maneira reduzida, como potência de 10. Quantos zeros tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 zeros. Então, eu posso dizer que isso aqui é 10, 4 vezes 10 elevado a 5, porque eu tenho 5 zeros aqui. Aí a letra D. Esse é mais tranquilo? É tranquilo. Eu acho que, assim, dessa matéria até agora, a mais difícil é aquela primeira questão que a gente fez da alavanca. Que era o negocinho cair, descendo a... Ela dali, por isso que eu te perguntei se eu não podia simplificar tudo aquilo. Não, aquela ali é a mais complexa mesmo. Entendeu? Aí depois a gente vai fazer mais daquela. Mas essas outras aqui são mais teóricas, né? Então dá... Algumas que a gente já viu. Vamos ver aqui, ó.
a aceleração da gravidade vale aproximadamente 25 metros por segundo ao quadrado. Aí ele fala que isso é 2,5 vezes maior que a aceleração da gravidade na Terra. Se uma pessoa possui na Terra um peso de 800 newtons, quantos newtons essa pessoa tem em Júpiter? Lembra que eu fiquei batendo na tecla que quando a pessoa, por exemplo, está aqui e está na Lua, o que muda é o peso, mas a massa da pessoa é a mesma, né? Se eu tenho massa de 80 quilos aqui, na Lua eu também vou ter massa de 80 quilos. O meu peso é que muda. Então, se a pessoa na Terra tem 800 newtons, qual é a fórmula da força peso? Peso é igual a massa vezes a gravidade. Aí eu sei que o peso é 800. Então, no lugar da letra P, eu boto 800. Isso é igual a massa que eu quero descobrir vezes a gravidade na Terra, que é 10. Aí o 10 está multiplicando, ele passa dividindo. Aí eu vou fazer 800 dividido por 10 dá 80 quilos. Então, essa pessoa que tem peso na Terra de 800 newtons, a massa dela é de 80. E aí eu quero saber quantos newtons é o quilo, qual é o peso dela em Júpiter. Aí eu tenho que lembrar que o peso em Júpiter é a massa vezes a aceleração. Só que eu sei que o peso em Júpiter é 2,5 vezes maior do que na Terra. Então, o peso em Júpiter vai ser 2,5 vezes 800. E eu fazendo 2,5 vezes 800 vai me dar 2.000 newtons. Então, a força-peso em Júpiter é de 2.000. Mas a massa é a mesma, a massa é 80, a massa não muda. Tá? Esse aqui é um trabalhador empurra um carrinho de 20 kg de massa. Nesse carrinho existem duas caixas conforme a figura. Uma tem massa 24 e a outra tem massa 36. Considerando que nessa tarefa a massa M do sistema é 80 kg e que a aceleração produzida no carrinho é de 1,2 metros por segundo ao quadrado, ele quer saber qual foi a força exercida pelo trabalhador. Aí aqui, força é igual a massa vezes a aceleração. Ele até falou aqui, ó, utilize a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton é essa fórmula aqui. Força é igual a massa vezes a aceleração. Então, força vai ser a massa do carrinho toda, que ele falou aqui 80, vezes a aceleração, que é 1,2. 80 vezes 1,2 vai dar 96 newtons, que é o Nzinho. Então, a resposta é 96. Entendeu? Esse aqui também não tem fórmula, ó. Tem duas pessoas trabalhando, aí tem um cara pegando a telha e jogando pro outro, tá vendo? Ele tá em cima de um prédio, ele tá em cima de um toldo, enfim, ele tá no alto, a uma certa altura em relação ao colega dele que tá no chão, e ele tá jogando a telha pro colega segurar no chão. Aí o colega pega a telha e bota no chão. Aí a pergunta é: qual é a direção e o sentido da força resultante sobre a telha a partir do momento em que ela é lançada? Quer dizer, a força está em que lugar da telha quando ela é lançada? Quando ela tá aqui no ar, né? Ela não está apoiada em lugar nenhum. Ela tem a força peso que puxa lá para baixo. Então, qual dessas opções que me mostra a força peso que puxa para o centro da Terra? Ó,
A letra A é como se a força peso estivesse puxando para a direita. O centro da Terra é para baixo, então a letra A não pode ser. Uhum. A letra B está puxando para baixo, então é a letra B, está puxando exatamente para o centro da Terra. A letra C sim. não faz sentido, porque a C é como se a telha estivesse sendo puxada para o céu. Se fosse assim, a telha não ia cair, a telha ia sair voando. Então não é. A letra D também não é, porque ela tá fazendo, é como se a telha fosse voar na diagonal. Então também não é. Em que situação que isso aqui poderia acontecer? Eu ter uma coisa voando. É quando eu tenho o vento, né? Um vento muito forte, e esse vento é maior do que o peso de um objeto ou de uma pessoa, e ele acaba carregando aquilo. Aí a força resultante seria isso, mas sem nada, sem nenhuma coisa contrária, ele vai descer. Tá? Aí aqui. Nos quadrinhos e em filmes aparecem super-heróis produzindo forças em si mesmos, sem precisar interagir com outro corpo para se manter voando, mesmo tendo força, o peso e a força da resistência do ar em oposição ao seu movimento. Isso é fisicamente impossível, porque contraria o quê? Qual lei? A lei da gravidade de Newton, a terceira lei de Newton, que fala da ação e reação, a segunda lei de Newton, que fala do força igual a massa vezes aceleração, ou a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. Ou seja, pensa no Superman. O Superman fica voando no ar. A lei da gravidade? Ele está contrariando a lei da gravidade. A gravidade puxaria ele para o centro. Mas só que a gravidade, ela não é uma lei. A gravidade é uma aceleração. Realmente, o que você falou, a ideia é que a gravidade puxa ele para o centro, isso é verdade. Mas da maneira que está escrito na letra A, está errado. Porque a gravidade é uma aceleração e não uma lei. A lei é força igual a massa vezes aceleração. Então, se a gravidade puxasse ele para o centro da Terra, o que estaria puxando ele para o centro da Terra, na verdade, é a força-peso, que seria a segunda lei de Newton. E não a gravidade, não como do jeito que está escrito. Aqui fala que ele não precisa interagir com outro corpo, ou seja, ele não tem a questão da lei da ação e reação. Então, quem me dá essa ideia da lei da ação e reação é a terceira lei de Newton. Tá bom? Tá bom. Porque ele não tem nenhuma força contrária. Ele teria que ter alguma coisa ou algo para ele encostar e contrário ao movimento dele. Aqui. Quando um corpo está sujeito a uma força resultante não nula, esse irá lhe causar uma alteração em sua velocidade, aceleração. Da segunda lei de Newton, a gente pode escrever que força é igual a massa vezes aceleração. Aí ele fala, tal relação nos mostra que a intensidade da aceleração, representada por um corpo, é diretamente proporcional à intensidade da força e inversamente proporcional à sua massa. Então, o que ele está falando é o seguinte, se a aceleração aumenta, a força aumenta. Mas se a força aumenta, ele fala que a massa diminuiria. Aí ele mostra aqui, ó. A seguir são apresentados dois gráficos onde estão relacionadas a aceleração e a intensidade da força resultante aplicada nos corpos A e B. Então, ó, conforme a força aumenta, a aceleração também aumenta no bloquinho A.
No bloquinho B, a força aumenta e a aceleração também. Aí ele quer saber, com base nas informações acima, podemos afirmar que a massa dos corpos A e B é o quê? Então, olha só. Força é igual a massa vezes a aceleração. Aqui, ó. Por exemplo, nesse ponto aqui. Qual é a força aqui no gráfico? 10, né? 10. E qual é a aceleração? 5. Então, no Né? lugar da aceleração, eu posso botar 5. Então, a massa é igual a 10 dividido por 5. Porque o 5 estava multiplicando, passa dividindo. Aí, eu fazendo 10 dividido por 5 dá 2. Uhum. Isso para o bloquinho B. Agora, vamos ver no bloquinho A. Vou pegar qualquer um. Vamos supor, vou pegar aqui, ó. Nesse ponto aqui. A força do bloquinho A é 15. Uhum. A massa eu não sei, mas a aceleração também é 15. Então, a massa vai ser 15 dividido por 15. 15 dividido por 15 dá 1 kg. Então, eu sei que a massa do bloquinho A é metade da massa do bloquinho B. Ou que a massa do bloquinho B é o dobro da massa do bloquinho A. Que é a letra B aqui. Uhum. Entendeu essa ou não? Entendi. De olhar no gráfico. Quando ele fala, ó, intensidade da força, ele está falando do F. Intensidade da aceleração, ele está falando do A. Então, a gente tinha essas duas informações e tinha que achar a letra M, que é a massa. Aí, olha só. Tem o personagem Cebolinha. E aí, ele vai se aproveitar de uma lei da física para fazer o que ele está fazendo. Ó. Ele está aqui, ele... Ahá, Zupt, que tal, pai? E aí, o pai estava comendo na mesa com um prato, copo. Aí, o filho foi e puxou o pano sem fazer com que nenhum prato ou copo caísse, tá vendo? Aí ele fala, nenhum prato quebrado. Só que de outro lado, encostou, aí a mãe dele acabou que se enroscou no pano e vai deixar tudo cair. Mas a pergunta é, como é que o Cebolinha consegue tirar o pano e não quebrar nenhum prato, nenhum copo? Qual lei das leis de Newton que explicam isso? Aí ele pergunta se é a lei da inércia, que é a letra A, se é a segunda lei, que é força igual a massa vezes a aceleração, se é a terceira, que é a ação e reação, ou se é a lei da conservação da energia. Ó, a lei da conservação da energia não é nenhuma das três leis de Newton, então a letra D já está de fora com certeza. A letra D não é. Ação e reação, ele teria que ter feito algo na mesa. Mas ele não fez, ele puxou a toalha. A B não é porque eu não tô fazendo, ele não fez nada se mover, pelo contrário, ele deixou tudo parado. Eu mesmo sabendo a lei de física, eu não teria coragem de fazer isso não, porque eu tinha medo de quebrar. Seria a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. Como o prato e o copo estão ali parados, ele puxou rápido de uma maneira que o prato e o copo não sentiram, vamos dizer assim. Eles se mantiveram parados. Tá? Tá. Entendeu essa ou não? Entendi. Eu ia falar que era a mesma. Por exemplo, aqui a letra A é desse aqui de puxar o pano. Mas, por exemplo, aqui a mãe dele, ó. Ele puxou o pano e a mãe tropeçou no pano. E aí agora a mãe vai deixar cair os pratos. Aqui eu poderia falar que é a lei da ação e reação. Porque ela encostou e aí a reação, ela perdeu o controle. Tá?
Tá bom. Aí vamos ver aqui outra questão, ó. Um carrinho é puxado em um sistema sem atrito por um fio inextensível numa região de aceleração gravitacional igual a 10. Então, ó, tem um carro aqui em cima de um caminhão, em cima de alguma coisa, e tem isso aqui que eu falei, né, que é uma roldana, esse negócio redondo, e aqui tem um bloco de concreto, alguma coisa puxando o carro. Só que esse carro aqui não é de verdade, né, porque 5 quilos não vai empurrar um carro. Aí ele fala, sabendo que o carrinho tem massa de 200 gramas, sua aceleração é de aproximadamente quanto? Então, esse exercício é o mesmo formato da primeira. O carrinho está sendo puxado, então isso quer dizer que esse bloco aqui está caindo. Quando ele cai, ele tem a força-peso. Contrário à força-peso, ele tem a força da corda, que é a tração. Tá bom? Tá bom. E aqui o carrinho, ele tá só com a força da tração. Então aqui eu tenho a tração. E a massa do carrinho é de 200 gramas. Eu tenho que passar a massa do carrinho para quilo. Eu tenho que pegar 200 e dividir por 1000. Isso aqui dá 0,2 quilos. Então, para esse carrinho, como o bloquinho está caindo, a força-peso do bloquinho é igual à massa do carro, que é 0,2, mais a massa do bloquinho, que é 5, vezes a aceleração que eu quero descobrir. Só que o peso do bloquinho é o quê? Massa vezes gravidade. Força-peso é massa vezes gravidade. 0,2 mais 5 dá 5,2 vezes a aceleração. A massa do bloquinho é 5, a gravidade é 10. Isso é 5,2 vezes A. 5 vezes 10, 50. E aí o 5,2 está multiplicando, ele passa dividindo. Então eu fico que a aceleração é 50 dividido por 5,2. Isso aqui vai dar 9,6 metros por segundo ao quadrado. Então repara que eu olhei para esse caso aqui, o bloco está descendo, então a força que puxa ele para o centro da Terra, que é a força-peso, é maior que a tração. E aí a atração vai ser o quê? A massa dos dois blocos do carro de brinquedo mais a do bloquinho, 5,2 vezes a aceleração. E aí o peso eu reescrevi. Peso é igual a massa vezes gravidade. Massa 5, gravidade 10. 5 vezes 10, 50. E é o 50 dividido por 5,2, 9,6. Foi ou não? Onde você achou esse 0,2 que eu me perdi? Foi aqui, ó. Ele falou que a massa do carro é 200 gramas. Uhum. Então eu tenho que pegar 200 gramas, eu tenho que dividir para 1000, para eu passar para quilo. Quando eu faço 200 dividido por 2, dá 0,2, aí eu passo para quilo. Tá. Tá? Tá bom. Aí vem aqui, ó. Tem 3 afirmativas. Aí ele fala assim, numa estrada retilínea, quer dizer, reta e horizontal, o velocímetro de um veículo se move em linha reta e indica um valor constante. Se o valor do velocímetro é constante, quer dizer que a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, não tem aceleração. Se não tem aceleração, a aceleração é 0. E a força resultante é 0, né? Ele não está nem acelerando nem freando. Então, vamos ver o que ele vai falar. Volta. A força-peso do veículo tem o mesmo sentido
do que a velocidade. Isso é mentira. Ó, tem um carrinho andando aqui. A velocidade está para cá. A força-peso está para baixo. Então, a primeira é falsa. Tá? Uhum. A força vetorial, quer dizer, a soma vetorial das forças que atuam sobre o veículo é nula. Isso é verdade, por quê? O carrinho está andando em linha reta, então a força-peso se anula com a força normal. Se não fosse assim, ou o carrinho estaria entrando dentro da terra, ou o carrinho estaria flutuando, que não é o caso. Então essas duas forças se anulam. É verdadeiro. Isso. E a terceira, a aceleração do veículo é nula. É verdade. Aí você vai falar, mas ele tem velocidade. Sim, ele tem velocidade. Mas ele não está aumentando nem diminuindo. Então a aceleração é zero. Por isso, só tomar cuidado. A aceleração pode ser zero e ele está se movendo. A aceleração pode ser negativa e ele está se movendo. Se a aceleração é zero... Tá, deixa eu só terminar aqui, ó. Então aqui a 2 e a 3 são verdadeiras. Só uma observação. Eu posso ter uma aceleração zero e ele está andando com velocidade constante. Exemplo, eu pego um carro anda 80 km por hora. Não freio e nem acelero. Então um movimento constante, só que a aceleração é zero. E a força resultante também vai ser zero por conta disso. Eu posso ter uma aceleração negativa e ele tem velocidade. Aí você vai falar, o que isso quer dizer? Quer dizer que ele estava andando, por exemplo, a 180 km por hora e ele começou a frear, começou a desacelerar, começou a botar o pé no freio. Começou a andar por 120, 100, 80 até chegar a 50. Ou a aceleração pode ser maior que zero e ele também tem velocidade. O que isso quer dizer? Peguei um carro a 10 km por hora, aumentei para 20, para 50, para 60, para 80, estou acelerando. Tá? Tá bom. Aí agora ele vai pegar as 3 leis de Newton e vai fazer uma analogia com um probleminha com corrida de cavalo. Vamos lá. Qual é a primeira lei de Newton? Lei da inércia. Um corpo tende a manter o seu movimento. Segunda lei, força igual a massa vezes aceleração. Terceira lei, ação e reação. Então vamos ver uns probleminhas aqui que ele falou. Primeiro caso, primeira lei de Newton. Os cavalos não sairiam do repouso se nenhum corpo externo aplicasse força neles. Isso é igual à lei da inércia? A lei da inércia fala o quê? Que algo tende a manter o seu estado se nada nem ninguém mexer com ele. Então ele está falando aqui, o cavalo não sairia do repouso, ou seja, ele não deixaria de ficar parado se nenhuma força externa aplicasse neles. Isso é verdade. É a lei da inércia. Se o cavalo está parado e ninguém for lá encher o saco deles, eles tendem a continuar parados de acordo com a lei da inércia. Então essa está certa. Segunda, os cavalos aumentam o ritmo da respiração por causa do gasto de energia exigido na largada. Isso não tem nada a ver com a fórmula da força igual a massa vezes a aceleração, né? Não. Isso tem a ver com a parte biológica, então não. E a terceira, os cavalos empurram o solo para trás para que adquiram uma força para frente. Isso é verdade, ação e reação. Lembra que eu te falei que tem a força de atrito? Senão o Michael Jackson vai fazer o moonwalk e andar para trás para sempre. E o exemplo que eu te dei do chão encerado e do chão com cimento. Desliza mais fácil no chão encerado. Então as que são corretas são a 1 e a 3, que é a letra B. Aí a 20 é o seguinte. Eu tenho um avião. Vamos ver se vai ser um avião bem feio. Tem um avião aqui e tem um pássaro voando no céu. O avião está vindo para
cá e o pássaro tá vindo para cá na direção do avião, um urubu. Aí o urubu bate de frente com o avião. Claro que o urubu vai morrer, né? Com certeza. Porque, coitado, não tem como. Só que assim, o urubu, ele tá vindo com uma velocidade. A força desse impacto do urubu no avião, o avião sente. Só que pro avião é tão fraco, pro avião não faz nem cosquinha. Mas o avião sente. Apesar das pessoas não perceberem que o urubu bateu no avião e morreu, ele estava vindo com uma velocidade voando. Então o avião vai sentir esse impacto do urubu, mesmo que não faça nada com o avião. Tá? E aí o que acontece? O urubu bateu de frente com o avião, ele vai morrer. Não tem como o urubu continuar o caminho dele. Duvido. Também não tem como o urubu e o avião fazerem o seguinte: o avião ir para a esquerda e o urubu para a direita. Não tem como. O urubu vai grudar no avião e vai morrer. Vai ficar alguns milésimos de segundo grudado e depois vai cair no chão. Mas aquele milésimo de segundo ele vai ficar colado. Então, quando isso acontece o que está na letra C. A força de ação e reação apresentam intensidades iguais. No entanto, a desaceleração sofrida pelo urubu é maior depois do choque, devido à sua pequena massa em relação ao avião. Ou seja, como eu falei, se o urubu está vindo a 80 km por hora voando, o avião vai receber esse impacto. E o urubu vai se receber de volta o impacto do avião, se o avião está a 80, 90 km por hora. Só que o urubu vai parar mais rápido, porque a massa dele é nada na frente do avião. É isso que ele está falando. Tá? Agora, outra questão. Ó, observe a figura a seguir, para a gente fechar. Um corpo em movimento tende, aí ele tá no skate, andando feliz, até que aparece uma pedra no meio do caminho. Aí ele tropeça nessa pedra com skate e ele continua sendo jogado para frente, a permanecer em movimento. Ou seja, como ele estava vindo andando no skate, o corpo dele teve a tendência de manter andando para frente. Claro que ele vai cair, mas por um período de tempo bem curto ele vai ser arremessado para frente. Aí ele pergunta, qual a opção que indica a lei da física que foi parcialmente representada na figura? Gravidade, ação e reação, inércia, Coulomb ou Ohm? Ohm a gente nem ouviu falar, então não é a letra E de jeito nenhum. Coulomb também a gente não ouviu falar, então também não é a letra D de jeito nenhum. Tem que ser uma das três que tem a ver com a lei de Newton. Ou é gravidade, ação e reação, ou inércia. Qual que você acha que é? Tudo tem uma ação e reação, né? A inércia? É a inércia, muito bem. Porque ele estava em movimento e a tendência era continuar em movimento. Isso mesmo, muito bem. Muito bem.